no item C e a eficiência de melhor caso. Por questão de tempo, porque ainda tem 2 questões para a gente passar, eu não vou fazer certinho, mas fica aí a dica. É o caso do vetor crescente, tá? Porque no vetor crescente eu nunca vou entrar nesse if. Sempre o elemento da posição Vn-1 vai ser maior do que tudo que veio antes. Então vai ter as chamadas recursivas? Vai. Mas basicamente eu só vou descer aqui, daí eu chego aqui e eu não faço outra chamada. Tipo, seria o caso no vetor crescente, eu ia devolver 1, daí o 2 é maior do que 1, daí eu devolvo 2, daí o 3 é maior do que o 2, eu devolvo 3, eu nunca faço uma segunda chamada recursiva. Tá? Notem que isso não tem a ver com a qualidade da função, vamos dizer assim, porque foi só sorte dela. Ela não está se dando ao trabalho de guardar numa variável auxiliar aquela informação que é tão importante e que evitaria isso. É só que nesse caso ela nunca entra no if e nunca desencadeia uma segunda chamada recursiva. Beleza? Tudo bem, gente? Então, assim, se eu podia colocar uma questão adicional aqui, que é como você melhora essa função. E é super simples. Como você faz com que o melhor e pior caso ambos fiquem da ordem de n. Né? Bastaria a gente vir aqui entre as linhas 4 e 5, chamar a função incognito da n-1 e guardar num auxiliar. E daí eu comparo na linha 5, eu faço, se auxiliar é maior do que Vn-1, devolve o auxiliar. Se não, devolve Vn-1. Eu nunca vou fazer uma segunda chamada recursiva, a minha função vai ser linear. O que ela vai fazer é uma descida só e uma subida só da recursão. Nunca vai ter essa ramificação. Pode perguntar. O array começou com o elemento vai ser o Não. E boa pergunta, porque foi uma outra coisa que algumas pessoas erraram. Olha só, quando a gente pergunta qual que é a eficiência de uma função, é em função da entrada. Tá? Eu fiquei pensando em metáforas para falar para vocês, não achei nenhuma muito boa, mas é uma coisa que acho que tem que enfatizar. Era aquelas coisas que eu não sabia que estava causando confusão. Assim, ó. Quando eu pergunto a eficiência, tem que ser em função da entrada. Qualquer função, se a entrada for minúscula ou vazia, vai levar pouco tempo, mas isso não está me dizendo nada sobre o padrão de crescimento da função. É só que a entrada é pequena, não é isso que eu estou perguntando. O que eu estou perguntando é, conforme a entrada fica maior, como que a minha função se comporta? Ela cresce muito, ela cresce pouco? Crescer linearmente é meio que a base, ela cresce junto com o tamanho. Crescer exponencial é péssimo, um pouquinho que eu cresço, ela cresce muito mais o tempo. Não crescer, levar tempo constante, pode acontecer em algumas funções. A busca binária não é constante, mas cresce muito menos do que o vetor. Então, meu vetor cresce, a minha entrada cresce, ela cresce pouquinho. Então, a pergunta é sempre assim, como que o tempo, ou outro recurso, como memória, o que for, mas vamos falar do tempo, né? Como que o recurso que eu estou olhando, o tempo da função, cresce conforme o tamanho da entrada cresce. Então a resposta nunca pode ser assim, se a entrada for tamanho 1, ela é O de 1. Não, ela não é O de 1. Se a entrada for tamanho 1, ela leva um tempo fixo, porque a entrada tem um tamanho fixo. Mas eu estou perguntando padrão de crescimento. Ficou claro? Isso é uma coisa que é importante a gente não se perder ali. Eu não estou falando de tempos absolutos. Tá? E, de novo, pensem, não é só um preciosismo, não é só uma forma de definir. É algo que é relevante, porque quando a gente quer saber se uma função vai ser rápida ou vai fazer minha máquina ficar horas e horas e não terminar, o que eu estou querendo saber é o padrão que ela cresce conforme as entradas ficam grandes. Né? Eu tinha um professor que ele falava algo relacionado com isso, que é assim... A primeira coisa que a sua função tem que fazer é estar correta, porque a função errada eu sempre tenho uma mais rápida que a sua. Né? Tipo, a função vazia, ela não faz nada, está errada, mas... Então meio que assim, claro que nessa questão você não está falando da função estar errada, mas o que eu estou dizendo assim, não me serve saber que a função é rápida quando a entrada é minúscula. Quando a entrada é minúscula, qualquer função é rápida. Né? Eu quero saber conforme o negócio cresce, como que ela se comporta. Fez mais sentido?